Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Hoje resolvi fazer um programa aqui, falar de novo sobre dores de crescimento. Eu tenho visto no consultório, nós médicos, temos visto no consultório muitas mães chegando com meninos que a dor não é diagnosticada. Doutor, esse filho tem uma dor na perna. Eu já fui em muitos médicos, procurei tomar remédio e ele chora de dor. Aí falam que o menino é nervoso, que o menino é isso, e ele não é nervoso. Então veja bem, o menino saudável psicologicamente tem a dor, ele sente a dor, ele está sentindo, ele não está simulando nada, e às vezes aquilo é confundido com um estresse, uma ansiedade. Então nós vamos falar dessa dor de crescimento, que por falta de um nome melhor do que esse, a gente vai conservar esse nome, dores do crescimento, Porque o crescimento não provoca dor, mas tem pessoas que crianças estão crescendo, apresentam essas dores. Então esse termo está sendo usado na literatura médica há mais de 150 anos, mas é um termo impróprio. Pois o crescimento humano é um processo fisiológico, indolor. Não se encontra relação entre as dores e a velocidade de crescimento e a estatura. Quer dizer, o crescimento causa dor? Não. Mas essa dor que não se explica, faz exames de laboratório, muitas vezes exames de imagem, não acha a causa da dor, e a criança continua sentindo, o adolescente continua sentindo, ele não está mentindo, ele não está simulando, então evidentemente que essas dores, que não são do crescimento, mas resolvemos falar porque o adolescente ou a criança está em crescimento, são dores do crescimento. Mesmo assim, continua esse termo. Isso já está consagrado pelo uso em todo o mundo e é o que se fala. A incidência dessas dores de crescimento varia muito. Uma incidência pode variar de 4% a 34%, sendo o sexo feminino um pouco mais acometido. A gente vê em meninos o sexo masculino, mas o sexo feminino a gente vê mais vezes. Então, é uma frequência significativa, de 4% a 34% é uma frequência significativa dessas dores em crianças e adolescentes. Ela pode ocorrer dos 3 aos 12 anos. Um menino de 1 ano, 2 anos, geralmente ele não apresenta esse tipo de problema, mas dos 3 aos 12 anos começa a ver essas queixas. E o médico vai e faz muito exame, e pesquisa, e passa de um médico para outro, passa às vezes no psicólogo, no psiquiatra, e a dor fica ali. E a etiologia é desconhecida, nós não sabemos o que provoca aquilo. Entretanto, encontra-se uma história semelhante de dor em outros membros da família. Porque meu primo tinha, o meu irmão tinha, ou tem, etc. Então há uma certa presença em outros membros da família. Há uma associação frequente com a dor de cabeça e dor abdominal. Então não é só dor nas pernas. Frequentemente a criança também vem com a dor abdominal que não se explica. Faz o exame clínico, palpa os órgãos, tudo normal, pede os exames, ultrassom, etc., exame de sangue, pese diversos exames e não acha nada. Dor de cabeça também inexplicável, entendeu? Às vezes sem motivo nenhum, aquela dor de cabeça. O quadro consiste de dores recorrentes por vários meses. Não é aquela dor que dá um dia só não. Várias, vai voltando dia após dia, semana após semana, vários meses. Aquela dor, uma dor profunda, Geralmente bilateral, quando dá nas pernas, nas coxas, por exemplo, é uma dor bilateral dos 2 membros. Mas é uma dor que caracteristicamente não atinge a articulação. Ela não dá na articulação, na junta. Ela dá na parte muscular. Outros locais menos frequentes são os ombros, os braços e as virilhas também. Geralmente ocorre no fim da tarde ou na noite, podendo acordar a criança durante o sono. Quer dizer, uma dor que acorda a pessoa durante o sono é uma dor significativa. Não é a criança não vai
mentir que está doendo. Ela estava dormindo, de repente acorda com a dor. Agora, quando chega de manhã, a dor desaparece. Na manhã do dia seguinte, geralmente desaparece para aparecer de tarde ou na noite e outros dias. Pode durar poucos minutos, mas pode durar horas. Tem criança que chega a manca, não consegue andar direito por causa da dor. Então pode ser rapidinho, mas pode durar muitas horas. Então ela pode ser intensa e capaz de interromper aquela atividade da criança. A criança não consegue às vezes andar. Fora dos períodos de dor, a criança não tem nada. Ela não queixa nada, não queixa dor, nada, absolutamente nada. E essa dor pode ser diária, mas pode ser esporádica, demorar dias para aparecer de novo. Mas ela piora com a atividade. Quanto mais faz exercício, mais a dor piora. E com frio também. E melhora com repouso e massagem no calor local. Então, com a atividade ela piora, com frio também, mas ela melhora quando faz a massagem, quando põe um calor naquela região, a compressa úmida quente ou uma bolsa de água morna, ela costuma melhorar. Não há inflamação local, nem hipersensibilidade, ninguém vê vermelhidão, a cor do membro está normal, não tem hipersensibilidade. Você pega na pele, passa o dedo, nada está doendo na pele. O exame físico é normal, você não acha nada no paciente. Pressão boa, coração bom, pulso bom, intestino ótimo, pulmão ótimo. E o diagnóstico é feito com exclusão de outras causas de dor dos membros. O médico chega ali, não acha uma causa plausível para aquela dor, né? Ele já excluiu todas as outras possibilidades de dor, então ele vai chamando aqui, ó, é a tal dor do crescimento, porque não encontrou causa dela. Se houver dúvida sobre o diagnóstico, né, se o médico tiver dúvida, é lógico, porque às vezes tem uma dor na perna, é uma anemia, outra coisa. Então a gente pode solicitar raio-x, né, assim como o exame de sangue, testes reumatológicos. Às vezes a criança tem um tipo de reumatismo, né, e precisa fazer um teste, por exemplo, de reumatismo, para chegar à conclusão, né? A gente não pode, qualquer queixa numa criança tem que ser valorizada, né? Porque a criança, de um modo geral, ela não simula. Às vezes a gente vê adultos simulando situações e etc e tal, mas a criança não. Então a gente tem que acreditar naquela queixa, fazer o estudo, porque de repente é uma dor na perna, que é outra coisa, né? É outra coisa, não é a tal dor do crescimento. Então o diagnóstico pode ser simplista dessa forma. O médico tem que pensar em todas as possibilidades de excluir outras doenças para explicar aquele problema. Então, mas a gente sabe que a doença é benigna, no caso da dor de crescimento. Então, a gente tem que informar a família que aquilo é uma dor de crescimento, de natureza benigna. Vai seguindo a criança, não manda a criança para casa e some não. Fala, volta aqui daqui um mês, por exemplo, né? Para a gente acompanhar no período, ver como é que ela evoluiu, se apresentou outras queixas, se apresentaram outros sintomas, outros sinais, né? Então, a gente sabe que o calor, a compressa quente no local, repouso, massagem e às vezes analgésicos comuns, né? A gente pode dar analgésico, de repente a dor não melhora, né? Você pode dar um anti-inflamatório, você pode dar um analgésico comum, né? E a criança vai se sentir bem. Com o analgésico ele melhora, né? Mas não adianta dar analgésico só sem um diagnóstico preciso. A gente tem que saber que aquele é uma dor de crescimento, já foi diagnosticado seguramente, a criança foi seguida por vários meses e não apresentou outras patologias, então a gente pode dar aquele remédio, fazer uma massagem, principalmente evitar remédio, mas fazer a massagem primeiro, aplicar um calor local ali, e se não corrigir, é lógico que tem que usar um analgésico, um anti-inflamatório, né, sob orientação médica. Não há necessidade de limitar a atividade da criança. Se a criança pratica esporte, vai continuar praticando. Não precisa inibir, porque ela precisa fazer, né, há necessidade que ela continue fazendo suas atividades normais, né? O prognóstico é excelente em todas as vezes. A dor regride em alguns meses e até a puberdade acabou. A criança entrou na puberdade, essa dor desaparece totalmente. Depois dos 12 anos, de um modo geral, essa dor desaparece. Não há evidências de evolução desse quadro para qualquer alteração osteomuscular futura.
acompanhando os casos assim ao longo do tempo, não aparece nenhum problema de reumatismo, qualquer problema muscular, etc. Então a gente sabe que isso é benigno e a gente tem que tranquilizar a família. Então, dose de crescimento, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta.